Olá, pessoal! A gente volta aqui com mais um quadro do nosso Captando Histórias que Transformam. E esse painel eu vou dizer que eu tô com o coração na boca, porque tem duas pessoas muito importantes e queridas. A gente vai falar sobre diversidade, eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. Mas primeiro eu vou fazer só uma apresentação geral. Eu tô com a Vivian Broge aqui, que além de ser uma pessoa que eu admiro, uma executiva de RH e marketing, atualmente ela tá na TOTUS, é minha amiga há mais de 22 anos por aí, e também com a Flávia Lisboa Porto. Ou é Flávia Porto Lisboa? As duas coisas. Ai, que bom, Lisboa Porto. Flávia Lisboa Porto, eu já penso na Europa total, Portugal unido, Lisboa e Porto. A Flávia é uma executiva também muito reconhecida no mundo de RH, que vai agregar muito valor aqui à nossa pauta de diversidade. E ambas colecionam muitos prêmios, muitas matérias em revistas importantes e também experiências ali, internacionais, que a gente vai poder conversar muito. Então, bem-vindas. Eu gostaria muito que vocês dessem um oi contando um pouquinho da trajetória de vocês, para depois a gente entrar nas nossas histórias de diversidade. Bom, vamos lá. Eu sou a Flávia Porto, como já sabem. Eu gosto de dizer que antes de estar executiva, eu sou, uma cria da periferia de São Paulo, Então eu sou filha de uma família muito potente. Eu vim de uma família de mulheres, Então minha mãe, ela foi mãe solo depois dos meus 8 anos de idade. E isso gerou, de fato, um impacto relevante em quem eu sou. Minha formação é em psicologia, em recursos humanos, mas principalmente é da vida, Sou uma pessoa interessada em cultura, em história, em arte, e eu uso essa vivência como uma fonte de aprendizagem e inspiração para os desafios de hoje contemporâneos. E também sou mãe da Bia, uma mulher de quase 20 anos. Tá fazendo psicologia. Que também tá fazendo psicologia. Eu juro que não tem nada a ver comigo, porque ela não quer trabalhar em RH, mas é uma pena. Mas eu fico muito feliz, de alguma maneira, de saber que essa próxima geração vem com tudo, fazendo suas escolhas, enfim. E é isso, e muito orgulhosa de ter feito uma carreira aí de quase 30 anos em recursos humanos. Hoje eu tô na Reckitt, mas passei a maior parte do meu tempo em empresas de tecnologia, serviços e, por último, antes da Reckitt, no agronegócio, que também foi uma aventura interessante. Estou aqui super feliz de estar com vocês e compartilhar minha perspectiva Flávia. e experiência. Obrigada, Vivi. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Vivian Broge. Vou fazer minha autodescrição, porque acredito que ninguém pode ficar para trás. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos. Eu, nesse momento, estou usando um óculos... eu tenho vários, gente. Então, se quiser olhar qual era o de hoje, um óculos preto com animal print aqui. Estou usando um vestido preto. Estou acompanhada de duas mulheres potentes, com uma audiência incrível aqui ao meu lado. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com você, Flávia. Também. E acho que, além de executiva da TOTUS, eu costumo dizer que eu tenho um lado B que é bem mais interessante do que o lado A. Não que o lado A não seja, mas acho que o lado B é o que dá o tom, Eu sou board member hoje de várias ONGs, então da turma do GILOC, que se dedica à educação, inclusive em escolas do Brasil, porque só é educação se for para todo mundo. E eu sou board member da Specialistane, que faz inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho, e presidente do IOS, o Instituto de Oportunidade Social, que faz inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social e capacitação em tecnologia, para que eles possam encontrar um espaço no mercado de trabalho. Quando a gente fala de jovens em situação de vulnerabilidade, a gente está falando de todos os marcadores sociais. No ano passado, então, 55% das pessoas que a gente capacitou eram mulheres, a grande maioria eram pessoas pretas e pardas, uma boa parcela eram pessoas com deficiência, porque esse sempre foi um foco do IOS. A gente acredita num mundo onde todo mundo possa caber, e particularmente é o que eu acredito. Eu também, no lado B, sou professora, é o meu trabalho mais longevo, acredito em devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente aprendeu, e acredito que o nosso país só vai evoluir quanto mais sábios, e isso nada tem a ver com educação formal, tem a ver com uma educação que é mais ampla, e que passa pela educação da vida, que infelizmente alguns de nós só têm esta oportunidade de aprendizagem, e a gente precisa fazer coisas para mudar. E sou mãe de 2 crianças, o Arthur,
que é uma pessoa com deficiência, tem uma síndrome muito rara, e a Nina, que é uma menina e que eu tenho procurado criar para que ela seja quem ela quiser e que ambos sejam boas pessoas para a gente tornar o mundo um lugar onde todo mundo pode caber junto com a gente. Ai, eu já tô com vontade de ouvir vocês por umas 5 horas, as duas. E meninas, assim, né? Eu tenho muita consciência do quanto a gente ainda tem muita oportunidade quando a gente olha para o Brasil nessas questões. E aí eu queria ouvir de vocês, né, histórias. A gente quer histórias que transformam. Quando a gente pensa nessa trajetória de vocês, o que hoje, se eu tivesse que falar assim, Flávia, Vivian, me conta uma história do que te trouxe até aqui para essa questão da diversidade, né? O que hoje te faz essa pessoa, essa mulher tão poderosa e que é reconhecida pelo mercado por todas essas questões de diversidade? Acho que quando eu penso, no início da minha carreira, eu fui escolhida pela área de recursos humanos, porque eu entrei no mundo profissional através de uma ONG de inclusão produtiva, que, aliás, eu não fiz na minha descrição, mas eu também sou conselheira de algumas ONGs, uma delas de inclusão produtiva, a gente tem muito que tricotar aqui. Então, eu verdadeiramente acredito no poder da oportunidade. Então, eu tô aqui hoje não porque tiveram caridade de mim, mas por oportunidade que foi gerada, né? E acesso à educação, entre outras coisas. Mas eu acho que o que mais me marcou foi na minha primeira oportunidade profissional em recursos humanos, numa empresa de recrutamento focada em trainees e estagiários, né? Eu estou falando disso quase 30 anos atrás. E todo mundo já sabia qual era o perfil dessa galera, né? Logo, meu trabalho naquela época em recrutamento e seleção, em logística, eu tinha 14 para 15 anos, Nossa. Logística de processo seletivo, era ler currículo, convocar as pessoas para as entrevistas, passar para as psicólogas, até um dia que caiu uma ficha que eu não me reconheci em nenhuma daquelas pessoas candidatas, né? Eu começava a fazer análise de dados de tanto ler, eram centenas de currículos por dia, dezenas de pessoas entrevistadas todos os dias. Eu não me reconheci, um dia eu caí a ficha, eu não existo para essas grandes organizações. Não é que não gostam ou não me querem, não existo, eu não tenho nenhum currículo, eu não sabe o que é um currículo, não sei o que é um currículo, né? E aí a minha meta foi, eu quero ter um currículo, eu quero estar do lado de lá. E a partir desta oportunidade que eu tive, eu entendi que o papel de recursos humanos ele era muito potente em transformação da sociedade, porque assim como aquela oportunidade me trouxe um acesso a uma referência a experiências e repertórios que na periferia não tinha, eu consegui entender o quanto eu podia ser ponte para esses dois mundos, né? Então, o quanto eu podia sair da periferia, levar a periferia para o corporativo e o corporativo para a periferia. E desde então, isso tem sido minha trajetória. Então, hoje é muito mais natural, porque hoje eu estou numa posição de poder. Eu estive nos últimos anos em posição de decisão, consigo mobilizar, mas eu tinha essa consciência muito cedo, numa época que não se falava sobre isso, que não se reconhecia que tínhamos um problema concreto, tá? Então, acho que esse processo, para mim, foi muito potente. Ao mesmo tempo, dolorido, num primeiro momento. Você, adolescente, não se reconhecer como uma pessoa que, de fato, poderia ter visibilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que educação era o único caminho, né? Infelizmente, eu vim de uma época em que não existiam medidas afirmativas na educação, ou afirmativas acessíveis. Então, ter acesso à educação, que é um direito, significou ter que abrir mão de outro direito. E esse outro direito, para quem vive numa periferia, vivia naquela época, significava abrir mão de comer, abrir mão de dormir, abrir mão de lazer. Então, por muitas vezes, eu ouvi as pessoas falando, nossa, que história linda. Eu falei, lindo caramba. Né? Nenhuma criança... Nenhum adolescente deveria ter que abrir mão de uma refeição de qualidade, Nossa. De um transporte de qualidade, de um sono, de convívio, para ter o direito básico de estudar e prosperar. Que é mais do que estudar, é prosperar também, é um direito, né? Então, acho que essa foi uma reflexão que eu tive muito cedo. E eu trago isso com muita naturalidade dos anos para cá, em todos os papéis que eu consigo influenciar ou decidir para tornar o mundo menos desigual. Eu tô dentro, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Ai, que lindo, gente. Que demais.
Eu acho que, no meu caso, os meus pais são estrangeiros, né? E de um lado vieram por guerra e do outro lado por perseguição política. Naquela época a gente não tinha tanta consciência da temática do refúgio, né? Se fosse hoje, eles poderiam ser considerados refugiados dos dois lados, né? Num momento onde essa é uma população bem invisibilizada ainda, gente, e a gente tem 2 guerras acontecendo no mundo, né? E a gente não fala sobre os impactos da guerra e os impactos que você se ver refugiado causam na vida e na família, né, das pessoas. E então esses assuntos de direitos humanos, embora eu reconheço, né, que venho de uma família privilegiada, eram assuntos que estavam na sala de jantar. Porque eles tinham isso nas suas vivências também, né? Foram, de alguma maneira, sobreviventes das próprias vidas também. Então, essa foi uma temática que me acompanhou em toda a minha carreira. Eu fui fazendo escolhas de carreira para trabalhar em empresas que estavam, talvez, à frente dessa jornada, né? Quando nem se falava de ESG, né? Uma jornada naquela época se falava em responsabilidade social, né? Que até hoje eu escuto isso e falo, nossa. Que... né? Mas acho que o ponto principal para mim foi a maternidade mesmo, né? Então, assim, me descobrir mãe de uma pessoa com deficiência foi o momento mais dolorido da minha vida, foi um luto, né? Assim, eu não tenho essa coisa romântica, às vezes escuto outras famílias falando foi uma bênção. Não, gente, não foi uma bênção, não continua não sendo, não é uma bênção, é difícil, é desafiador, mas chegou para mim, eu vou dar conta, né? E eu me lembro que quando o Arthur nasceu, e o Arthur tem uma síndrome muito rara, não diagnosticável na gestação. Então, quando o Arthur nasceu, eu fiquei os primeiros 5 meses, e a André, minha amiga, acompanhou isso de muito perto, tentando descobrir o que ele tinha. Do lugar de muitos privilégios, né, eu pude fazer um exoma, um sequenciamento de DNA para descobrir qual era a síndrome que ele tinha e começar a agir. Mas eu me lembro que quando eu estava... Isso foi aos 5 meses, né? Eu tinha que voltar para o trabalho aos 6 meses, né? Terminava a minha licença. E eu me lembro que eu comecei a encontrar várias pessoas falando assim, agora não vai dar mais, né, Vivian? Porque não é só mãe. Mãe de uma pessoa com deficiência executiva não vai dar. Sim. E isso começou a me causar uma agitação tremenda, gente. Falava, gente, assim... como alguém acha que pode impor limites para qualquer pessoa? Só quem pode dizer o que não vai dar para mim... sou eu mesma. E a mesma coisa vale para o meu filho, né? E para todos e todas que estão aqui. E aí, nessa história, eu comecei a me aproximar mais dessa temática. Até porque, sendo uma mulher que chegou no C-Level, né, numa posição de poder, a minha voz é escutada. E eu comecei a olhar para a responsabilidade que eu tinha nessa temática. E fui estudar a história e eu vi que a estatística é muito ruim contra as famílias com pessoas com deficiência e, sobretudo, as mulheres. A grande maioria das famílias que recebem uma criança com deficiência, elas se desestruturam. E, em geral, o marido ou o parceiro vai embora e a mulher fica com a responsabilidade do prover e do cuidar, que entra em rota de colisão, né, gente? Sim. E isso começou a me causar um processo muito mobilizador. De verdade, eu transformei a minha dor naquele momento em amor, em ação, por olhar e falar, tá bom, como é que eu pego a minha força para mobilizar o mundo? Porque eu preciso ter um mundo onde o meu filho possa caber. E uma vez que você olha para um marcador de diversidade, você olha para todos. Porque não tem meia diversidade, não tem meia inclusão, né? Como também não tem meia exclusão. Então, conforme eu fui olhando para isso, eu fui olhando para a situação das pessoas pretas e pardas, né? Eu não tenho lugar de fala, mas sou uma aliada da causa, né? Assim, e fui olhar para as pessoas que tinham muito menos privilégios do que eu. Quais eram esses desafios? Me impactei de pensar que, naquele momento que o Arthur nasceu, se uma mulher chegasse com uma criança com a mesma síndrome do Arthur no SUS, não tinha protocolo de atendimento. O médico ia fazer tentativa e erro. E aí falei, gente, a gente precisa influenciar políticas públicas, porque direitos humanos passam por você ter educação, lazer, saúde, tudo isso preservado, né? Essa discussão de salário digno que está ganhando relevância nesse momento. Então, acho que o evento do Arthur ter nascido foi, para mim, muito mobilizador. Eu sou uma sombra do que eu era antes do nascimento do Arthur, né? E, obviamente, que tudo isso foi
fazendo com que eu fizesse escolhas de carreira de ser uma voz potente. Outro dia me perguntaram, você é uma ativista? Aí eu falei, não, eu sou uma executiva, mas ativista pelo que eu acredito. Sim. Você não, Uhum. né? Meninas, eu tenho uma coisa para perguntar, porque ouvindo vocês, eu queria aprender um pouco, eu imagino que quem tá aqui também, porque assim, eu sou uma pessoa absolutamente, e a Vivi sabe disso, meio colérica com as coisas quando eu vejo injustiças e quando eu tô dentro de um mundo corporativo e que sim, eu presto serviço, muitas vezes eu tenho que respirar 50 vezes, porque eu acho que eu ainda não tenho a habilidade necessária desse equilíbrio entre trazer a importância da causa de, sabe, descortinar mesmo, assim, de você falar, cara, vamos tirar isso, tirar essa sombra. Eu não tenho esse equilíbrio entre abrir a cortina e a diplomacia. E eu queria ouvir de vocês se vocês foram aprendendo isso ou se vocês já nasceram com esse dom, porque ouvindo vocês eu sinto assim, uau, que porrada, e cara, elas não estão como eu ainda me sinto muitas vezes, eu falo, eu preciso respirar e aprender. Como foi isso para vocês, assim? Porque vocês falam... Eu posso falar o seguinte, o que eu aprendi nessa vida de cruzar a ponte na Marginal, né? Que, aliás, eu recomendo, quem não conhece as músicas dos Racionais MC, Sim! tem uma música bem famosa que chama Da Ponte Pra Lá, né? Ou Da Ponte Pra Cá. E a vida realmente é diferente dos dois lados da ponte. Tá? Então, essa cruzar ponte contínuo me ajudou a entender que muitas vezes na nossa comunicação, quando a gente só ataca ou acusa, você não constrói ponte, você constrói um muro. Porque ninguém gosta de ser acusado. Ninguém. Né? A reação natural é a gente se sentir, fechar para o diálogo. Então, normalmente, até uma dica muito prática que eu uso quando eu vejo algo de errado, vejo algo inadequado para mim ou para qualquer outra pessoa, uma microagressão, por exemplo, um comentário violento, eu sempre faço uma pergunta, ou eu devolvo falando, olha, eu não entendi o porquê você disse isso. Ou eu não entendi o que é engraçado. Me explica. Você devolve para a pessoa com uma pergunta e faz ela refletir sobre o que ela fez. E na maioria das vezes funciona. A pessoa fala, nossa, acho que eu falei bobagem. Porque a gente sabe, no fundo, verdade, a gente sabe quando o limite, né? E aí esse lado, é claro que tem inúmeros momentos em que a gente vê e escuta coisas que são declaradamente agressivas. E a gente, quando ouve algo declaradamente agressivo, a gente tem que se posicionar igual, né? Mas quando você entende que existe espaço, que a ignorância, espaço para o diálogo, ele é sempre muito mais produtivo através de uma pergunta do que através de uma exclamação, do que uma afirmação. Sim. Então, eu aprendi que isso funciona e que isso faz com que a organização pare de olhar, de ficar resistente e olhar para a gente como militante, né? Então, assim, e existe espaço para o ativismo corporativo, sim, mas ele tem que ser inteligente. Isso. Ele tem que levar em consideração, ok, você está ali como ponte e não para construir muro. Então, acho que essa é a estratégia que eu aprendi a conduzir. Eu lembrei da tua fala numa das empresas que a Vivian passou, que eu tava toda inflamada e ela falou assim pra mim, né? A gente é amiga, então ela me chama de Dedé. Ela falou, Dedé, eu preciso escolher as batalhas que eu vou agora entrar, né? Porque a gente às vezes fica muito inflamado. Então, eu acho que você tem esse... Eu acho que tem duas coisas aí, né? Uma é o trabalho, e eu talvez esteja muito impactada, porque na semana passada eu assisti o Satish Kumar, né? O fundador da Schumacher College. Eu acho ele um cara incrível, assim como a esposa dele, a Vandana Shiva. E ele está lançando um livro, né, que chama Amor Radical. E eu acho mesmo que nós estamos num momento de que o mundo está precisando de amor radical, né? Ai, que lindo. Nossa, esse livro é maravilhoso. É maravilhoso, eu recomendo, gente. E eu acho que com tudo isso que a gente está vendo, a gente precisa ser o contraponto, né? Assim, e precisa de bastante trabalho de autoconhecimento, de autorregulação para isso. Eu vou dizer para vocês que não me gatilha muitas vezes, né? Comentários que eu vejo que são misóginos, comentários que eu vejo que são capacitistas, que são racistas. Me gatilha, gente. Claro. Mas eu tenho pensado em qual é a reação amorosa diante disso, sabe? Como em vez de eu devolver com mais raiva, com ódio, com tudo isso, eu devolvo com carinho, eu devolvo com generosidade, eu devolvo com amor.
Nem sempre eu consigo, gente. Algumas vezes não. Mas eu tenho procurado fazer essa escolha consciente, sabe? De dar uma afastada da história e falar qual o melhor movimento aqui para quem quer fazer com que as pessoas percebam como é se sentir agredido, porque são agressões, né? E aí, muitas vezes, o que eu faço é não corrigir também no grande público, mas é chamar a pessoa depois e falar, olha, aconteceu isso aqui, eu queria te dizer como eu me senti. Isso. E aí não é sobre o outro, comunicação não violenta mesmo, né? Exato. Assim, é sobre como eu me senti. Isso. Quando eu tava tentando dar uma ideia, que by the way era o que você queria falar, e você me cortou 350 vezes, e happens, né? E acontece que era um homem, deixa eu te dizer como é que eu me senti. Sim. Né? Exato. E isso é uma coisa curiosa. Nossa, adorei. Eu já passei por isso com uma manifestação de racismo, né? E que ela, ainda mais agora, o Silvio de Almeida falou algo muito perfeito recentemente, que não é, né? Assim, o racismo estrutural, ele não é desculpa para validar os seus comportamentos racistas. Ele não é uma liberdade para isso. E uma vez uma pessoa muito querida da minha equipe, de uma empresa, outra empresa que eu trabalhei, fez uma manifestação aberta que me senti extremamente agredida, né? E eu, naquele momento, me senti tão mal que eu falei, se eu devolver e falar aqui neste momento, ainda mais que eu tinha uma figura hierárquica em relação a essa pessoa, eu não vou ser a minha melhor pessoa, Nossa, a melhor Flávia. versão, a mais generosa. Me permiti voltar, né? Eu fiquei muda e me senti cobrada. E falei, não, eu preciso me posicionar, por que eu não falei no dia seguinte? Aí no dia seguinte, eu chamei e falei, olha, deixa eu te falar como eu me senti. É isso. E assim, e talvez outras pessoas que te escutem o mesmo, ou pior, podem achar que o adequado é este. Chamei as outras pessoas da minha equipe que estavam juntas, separadamente. Silvio, o que você achou? Então, deixa eu te falar como eu me senti. Eu me senti assim, assim, assado, mas eu queria usar essa oportunidade para a gente aprender como lidar. Porque se acontece comigo, que estou numa posição hierárquica superior, imagina quantas vezes acontecem por aqueles que não têm voz dentro da organização ou no mundo. Então, assim, não é fácil. Às vezes eu confesso que eu tenho vontade só de existir. Às vezes a gente fica naquele modo guerra o tempo inteiro, né? Cansa, né? Antes de existir, eu gosto de usar essa frase, antes de existir o guerreiro ou a guerreira, existe a guerra. Né? Eu não sou a Xena que nasce e fala, você é a guerreira. Não, eu tô aqui porque tem uma batalha que alguém inventou antes de mim, né? Então, eu acho que essa é a reflexão mais importante. A gente tem o direito de, às vezes, simplesmente não é nem se calar e ficar paralisado, mas assim, ok, deixa eu sentir minha dor, deixa eu acolher o que eu tô sentindo, mas voltar com isso, qual é a forma mais generosa e impactante que eu posso fazer no momento em que eu conseguir? Porque a gente tem que se permitir também não se violentar para além do que os outros fazem. Nossa. O Satish fala, né, que o amor radical começa no amor a si mesmo. Isso, né? isso. Então, esse passo para trás é importante. E não ficar no modo luta o tempo inteiro, né? Nossa, agora eu me identifiquei, porque eu sou a pessoa do modo luta, quem tá aqui me conhece. Gente, vocês valeram por muitas sessões de terapia, porque eu falo assim, onde eu tô errando? Eu tô errando porque agora eu me vi, eu sou uma exclamação em pessoa. Exato. Eu sou uma exclamação, e eu preciso sair do modo luta, porque Isso. o que eu faço é o que você falou, muro, as pessoas saem correndo de mim. Cuidado, ela é uma ativista. Isso. E aí a pessoa sai correndo e eu fico nervosa e eu não tenho esse didatismo, essa coisa linda pra falar. Eu virei exclamação. Gente, vocês me ajudaram muito. Eu acho que a pergunta de $1 milhão para todos nós, ou $1 milhão, que eu prefiro, de fato a gente pensar como é que a gente chama o nosso modo paz. Todos nós. Nossa. O mundo tá precisando de mais paz, gente. Guerra tá bastante já, né? Assim, de todos os lados. Ainda bem que eu já convivo com... Tem. Eu quero, só para a gente fechar aqui, porque tem muito a ver com o que vocês acabaram de trazer. A Bruna fez essa pergunta. A Vivian trouxe, a Flávia acabou de dizer também, falando sobre a posição de estar em C-Level e ter a voz ouvida. Foi estudar mais os dados acerca do tema. Qual é a percepção de vocês sobre o peso que as pessoas em alta liderança, de forma geral, dão o tema para a diversidade atualmente? E o que fazer para engajar mais esse público, ou seja, né, a liderança,
para cascatear isso no restante da empresa. Você já trouxe um pouquinho falando sobre o que você viveu numa reunião, mas eu acho que é um recado importante para que a gente saia daqui executando. Sim. Eu acho que uma pergunta que eu sempre faço, às vezes assim, ó, você acredita nessa agenda por coação, Boa. né? Ou você acredita nessa agenda porque realmente você acredita na agenda e a coisa certa a ser feita? E acho que essa é uma reflexão para todos nós, hein? E aí, olhando para todos os marcadores sociais. Até porque acho que é bem importante a gente se reconhecer. Todos nós somos preconceituosos e preconceituosas, me incluindo nesta conversa. Então, afastar um pouco o julgamento. Né, assim, até para poder fazer convites para os executivos e executivas que eventualmente não estão nessa agenda, porque é a coisa certa a ser feita, criar um mundo que seja próspero para todo mundo, sem deixar ninguém para trás. Sim. Mas eu acho que tem uma outra coisa que também tem uma questão de empregabilidade, gente. Assim, o mundo, apesar dos seus bumps and roads, né, da gente ter aí avanços e atrasos nessa agenda toda de ESG, está caminhando a passos largos para a gente ter um espaço onde todo mundo possa ter voz. Sim. E eu costumo dizer que eu sou uma otimista com ação, porque só ser otimista e não fazer nada não vai rolar. Mas eu sou otimista, eu acredito que o futuro vai criar formas de trazer a consciência dessas pessoas que, se elas não virarem a chave, vai ficar sem espaço, né? Gente, porque diversidade e inclusão, na minha opinião, humilde, é viver e conviver com diversidade. Sim. A gente só aprende a lidar com isso quando a gente vive e convive. Isso. E aí a pergunta que eu faço para vocês, inclusive, é assim, olha para os seus 5 principais amigos e amigas. Quem são essas pessoas? Quantas são pessoas pretas e pardas? Quantas são pessoas com deficiência? Quantas são de uma outra nacionalidade? Não vou nem falar de refugiado. Quantas são pessoas periféricas? Né? Quantas são mães solo? Cara, existe uma grande chance da maior parte dos seus amigos serem pessoas bem parecidas com vocês. Sim. E aí, o meu convite para os executivos é dizer assim, olha, vocês estão perdendo a oportunidade de aprender. Porque quando a gente convive com gente diferente, a gente aprende. Isso, exato. E acho que uma lição importante que eu tive, sentando no C-Level e liderando a cadeira que impulsiona a diversidade, apesar de a diversidade não ser de RH, ela tem que estar vinculada à estratégia, foi a importância de trazer as pessoas para além do marcador que chega primeiro. Porque hoje as pessoas olham para as metas ou para as cotas, enfim, seja lá o nome que dão para isso especificamente, e não param para pensar que por trás desses marcadores existe uma história. Sim. E o que faz as pessoas pensarem de forma diferente, inovar e colaborar são as diferentes histórias. Se eu trago todo mundo da mesma universidade, do mesmo bairro, do mesmo país, né, do mesmo gênero, enfim, qual é de fato a habilidade que eu tenho de trazer inovação, de trazer colaboração? Então, é muito importante, como executivos, desafiá-los a entender, a apreciar a diferença e não comparar a diferença. Eu falo que eu gosto de falar de diversidade, de apreciação, como você compara a arte, né? Você não fala, olha, o Van Gogh e o Renoir, um é mais bonito, melhor do que... Não, é arte, as pessoas, né? E cada vez que você olha para aquela arte, você vai ver um valor diferente. Então, assim, a gente tem que olhar para as pessoas e para as diferenças, para além do marcador, e não sobre a ótica da carência, mas sobre a ótica da potência. O que existe de potência em existir daquela forma, né? Eu lembro que uma vez o meu presidente da empresa anterior estava numa discussão de custo fixo. Como sempre, né? Sempre chega ali. Eu falei assim, sabe qual é o problema? A gente tem nessa mesa aqui 3 executivos que nunca viveram restrição. Que viveram um ambiente de escassez. 80% europeu nunca viveu nenhum tipo de escassez. Como é que você vai saber, né? Tomar uma decisão difícil, tomar um trade-off, o famoso, o que eu vou deixar de fazer? Sim. Por isso. Então, quanto mais a gente tiver histórias que representem diferentes formas de existir, de pensar,
mais benefício a liderança, a organização, a sociedade grande ganha. Porque não é sobre nós e eles, não é a sociedade está lá e eu estou aqui. Não, a empresa é parte da sociedade civil. Ela transforma e é transformada por ela. Então, acho que essa é a última mensagem que eu queria deixar, que é a importância de sensibilizar a liderança, o C-Level, sobre a relevância de, inclusive, ter um topo diverso. Nossa, não é um marcador. Eu É sobre amei a isso. cultura que você muda, lavando a escada de cima para baixo, influenciando de cima para baixo. Ninguém lava a escada de baixo para cima, né? Não é producente. Sim. Mas cultura se transforma assim. Perfeito. Então, assim, é muito fácil eu falar, eu vou aumentar minha meta lá na fábrica de pessoas pretas, de pessoas com deficiência, blá, blá, blá. Tá bom. Quantas pessoas com deficiência tem na sua liderança? Representando essas pessoas, né? Quantas pessoas pretas? E são elas que têm o lugar de entendimento daquela realidade, de quem é o seu consumidor com aquela realidade, de quem é o seu cliente com aquela realidade. Né? Então, acho que esse é o desafio e o convite para a gente mudar a forma de olhar para a diversidade na liderança. E eu amei isso, não é pela carência, é pela potência. A potência. né? E olhar a diversidade e inclusão não como favor, não como caridade. Diversidade e inclusão é direito, gente. Todo ser humano tem o direito de ser livre e igual em direitos e deveres, gente. Né? E direito a prosperar. Exato, Não é só comer e prosperar. dormir, Isso, estudar. Declaração Não, é Universal de prosperar. Direitos Humanos, Isso aí. gente. Sair do step, no primeiro step da pirâmide de Maslow, né? Isso, Que é exato, gente? exatamente. É Nossa, isso aí. eu ouviria vocês até as 10 da noite. Gente, eu queria pedir uma salva de palmas aqui. Obrigada. Porque, meu Deus, que emocionada. Valeu, assim, sério. Tô arrepiada, eu tenho arrepio até a cabeça aqui. Gente, obrigada, o tempo voou. Infelizmente, a gente encerra esse painel, porque eu tenho certeza que a gente teria muito mais, né? Perguntas, trocas. Então, fica aqui. Sigam as nossas super executivas aqui nas redes sociais, grandes vozes, mas eu acho que não dá pra gente colocar a responsabilidade só na conta de quem já tá nesse poder. Eu acho que essa responsabilidade também é de cada um de nós, né? Cada um acordar e fazer no seu dia a dia. Muito obrigada pelos ensinamentos, meninas. Obrigada, Valeu obrigada. muito.